Bom dia a todos. Hoje, dia 13 de outubro, pós-feriado, nós estamos aqui reunidos para mais uma reunião da disciplina de Urologia da Unicamp. E hoje nós vamos discutir temas relacionados a infecções urinárias. A apresentadora será a doutora Marina Correia Viana, nossa R5. Então, Marina, pode começar a apresentação, por favor. Bom dia a todos. Vocês conseguem ver a minha tela? Só um minutinho. Sim. Então vamos começar. Meu nome é Marina, R5 de Urologia do Serviço. Temos a paciente FRE, sexo feminino, 70 anos, que veio ao consultório com uma queixa de TU de repetição. Essa paciente, então, refere que após um sling transobturatório há 2 anos, ela passou a apresentar infecção urinária de repetição, sem outros comemorativos. Procurou um ginecologista que identificou que havia uma extrusão desse sling na parede vaginal anterior e foi realizada a sua exérese há 6 meses. Ela refere, porém, que mesmo depois de ter retirado essa tela, ela continua a apresentar os episódios de infecção com polaciúria, urgência miccional e sensação de esvaziamento vesical incompleto. Já fez uso de Vesicare e Mirbetrix sem sucesso e atualmente está em uso de macrodantina profilática. De antecedente pessoal, é uma paciente soropositivo com carga viral indetectável, tem o pós-operatório do sling, tem o pós-operatório da exérese da tela 6 meses, é uma gesta 4 com 3 partos vaginais e uma cesárea, tem já antecedente de litíase renal com múltiplas abordagens, com leco, dislipidêmica e diabética. Traz uma tomo pra gente, em que eu trouxe só o laudo para vocês, infelizmente não temos as imagens, em que nós conseguimos ver retrações parenquimatosas renais cicatriciais bilaterais de aspecto sequelar e uma bexiga com parede difusa, espessada, trabeculada e associada à hidronefrose moderada bilateral, podendo corresponder a uma bexiga de esforço associada a um refluxo ureteral com sinais de pieloreterite, microlitíase não obstrutiva bilateral. No exame físico, a paciente tem 70 quilos, 1,65 de altura com IMC de 25, uma vagina trófica, sem prolapso e com perda urinária às manobras de esforço. Trouxe também uma urocultura como a E. coli multissensível e apresentava uma creatinina de 1,79. Bom, então, o caso ele se apresentou assim, numa avaliação inicial, já com todos esses antecedentes, um caso bem florido. Então, revisando um pouco antes de nós perguntarmos, ela tem HIV, que está sob controle, ela realizou um sling, que não evoluiu bem, a tela extruiu para dentro da vagina e um ginecologista realizou a retirada da tela. Ela tem esse histórico aí dessas infecções urinárias e alterações anatômicas muito importantes aí na ressonância magnética, é ressonância, né, Marina? É tomo agora, professor. Tomo, perdão, na tomo, com hidronefrose bilateral aí e a bexiga espessada. Ô, Samu, num cenário desse daí, o que o senhor pensaria? Olha, eu acho que como tem essas infecções urinárias de repetição e essa ureterohidronefrose bilateral, eu acho que tem que fazer um exame complementar de uretrocisto para afastar problema de refluxo vésico ureteral. Sim. Pode ser. Sim, seria um caminho. Alguém mais tem algum comentário? Professor Carlos, o senhor quer comentar alguma coisa? Gostaria sim. Não é comum observar bexigas espessadas na mulher. Isso chama um pouco a atenção, apesar de ter sido feito um TOT, que é difícil obstruir, mas eu investigaria por que essa espessura do tesouro. Talvez faria uma avaliação urodinâmica aqui para verificar o que está acontecendo, ou pelo menos excluir um fator obstrutivo. Talvez algo que já estivesse presente até antes do TOT, né? Sim. Alguma coisa dessa natureza. Marina, acho que o que foi feito nesse caso aí no primeiro momento? Bom, vamos lá então. Num primeiro momento, a gente optou por fazer uma uretrocisto e uma cistoscopia. Essa paciente tinha já uma urodinâmica em que ela apresentava, infelizmente eu não tenho as imagens agora,
mas ela apresentava contrações involuntárias do detrusora, apresentava também alguns sintomas de hiperatividade associados à urgência com uma capacidade sistométrica diminuída, mas não apresentava sinais de obstrução, como o Dr. Carlos colocou. Então, na uretrocisto, a gente já consegue ver na fase retrógrada uma bexiga de contorno heterogêneo. Aqui fica mais evidente, com uma complacência, que a gente não vê complacência, mas né, com volume pequeno infundido e bastante lobulada. E na fase miccional, nenhum tipo de obstrução uretral. Na cistoscopia, foi difícil avaliar, porque ela apresentava um conteúdo esbranquiçado abundante intravesical. O que a gente conseguiu ver foi que era uma bexiga pálida, sem vascularização submucosa evidente. Nesse momento, foi optado por coletar a citologia oncótica da urina e do lavado vesical, além de 3 biópsias aleatórias. Nesse momento, ela foi medicada com clavulin e foi agendado um retorno para checar os resultados. Não sei se o professor quer fazer alguma observação nesse momento. Não, esse caso é um caso meu. Essa cistoscopia foi extremamente difícil. Ela apresentava um sedimento vesical extremamente abundante, lembrava até uma bola fúngica, e muito difícil. A mucosa totalmente esbranquiçada, friável, e até difícil de se identificar, e a bexiga realmente não distendia. É basicamente isso. Se eu não me engano, além do clavulin, nós também tratamos ela com um antifúngico no marino. Mas, seguindo aí, diga, professor. Nessa uretrocisto, parece que mostrou um refluxo, né? Pelo menos do lado esquerdo. Sim, volta no uretrocisto. Mostrou sim, professor. Muito bem colocado. À esquerda. Tinha um refluxo à esquerda e essa bexiga feia. Bom, então, vamos perguntar para alguém mais jovem agora aí. O Lucas, por favor, Lucas, opine aí, o caso está nessa situação. É um momento bom de opinar, né? Situação bem complexa, na verdade, né? Mas casos assim que são bons. Não, realmente, a bexiga dela é uma bexiga parece pequena, baixa complacência, não sei qual o motivo para isso. Mesmo que a gente pensasse em infecção de repetição, não costuma ser uma causa, a não ser que ela tivesse tido uma tuberculose vesical, coisa que a gente não deveria deixar de investigar também, né? Assim, nós estamos num país endêmico, que poderia causar uma diminuição de capacidade vesical e infecções que normalmente seriam infecções assépticas, entre aspas, né? Que seriam infecções que normalmente não aparecem na urocultura, embora ela tivesse uma E. coli positivo. De qualquer forma, eu faria uma investigação para isso nesse momento. Eu poderia fazer pesquisa de BK e cultura de BK, porque nem sempre é muito sensível, mas você tem que fazer pelo menos 2, 3 pesquisas. Bom, fora isso, eu tentaria... Fora isso, eu deveria tratar essa infecção. A urodinâmica, a Marina falou que não tem obstrução, que é uma coisa que eu tinha pensado mesmo. E esse sling, eu faria uma boa avaliação para ver se ele foi completamente retirado, né? Eventualmente tivesse ali algum resquício do sling, mas o senhor que fez a cistoscopia, com certeza não tem mais nada lá. Então... Pois é. Muito difícil a cistoscopia. Agora, você já viu algum sling causar uma alteração vesical tão importante quanto essa daí, não? Na sua experiência? Não, você perguntaria para mim, acho que não. Ainda mais a capacidade vesical pequena, seria mais ao contrário, né? Se a paciente tivesse uma obstrução, ela teria retenção crônica, ela ficaria com a bexiga mais aumentada, igual acontece com homens com hiperplasia prostática, né? Acho que era isso que eu esperaria. Pois é. Alguém tem alguma pergunta? Senão nós vamos seguir. Pode seguir, Marina, então, mais um pouquinho. Opa! Bom, então, desculpem pela observação. No retorno, essa paciente referia a manutenção dos sintomas, apresentava uma creatinina levemente tocada de 1,56 comparada com a última, tinha na urocultura uma Candida albicans e os PCRs para tuberculose na urina foram todos negativos. Esse é o laudo do anatomopata... Perdão. Então, Lucas, veja, foi pensado em tuberculose e foi pedido um PCR para tuberculose na urina.
PCR para tuberculose na urina negativo, exclui tuberculose ou não? PCR, não estou falando de cultura para BK. Foram pedidas 6 culturas para BK também. Eu acho que está bem investigado, não deve ser tuberculose mesmo. Pois é. Segue, Marina, com o anátomo das biópsias. Bom, então fizemos aquelas biópsias, né? E o que a gente tem é uma cistite crônica, intensa, sem processos atípicos e com pesquisa de micobactérias negativas. Então, nós voltamos nessa situação do caso, Samu. Então, nós tratamos aí o fungo, tratamos a E. coli, fizemos uma investigação inicial para tuberculose, discutimos o caso com a infectologia, por conta desse HIV, uma imunossupressão crônica. A infectologia não gostou muito da hipótese de tuberculose, achou que poderia não ser, essa bexiga horrível, e nós estamos com a paciente aí. Você tem alguma sugestão nesse ponto? É uma bexiga doente, né? Agora, eu não pensaria em tuberculose, porque geralmente tuberculose vesical, ela tem que ter uma origem primária aí, renal, né? Geralmente é do rim. E tuberculose da bexiga, pelo que eu lembro, eu acho que é secundária. Então, eu não pensaria, mas é que é uma bexiga doente. Eu acho que tem que ver, eu repetiria essa urodinâmica para ver essa capacidade e complacência, porque é isso que está mantendo essa infecção urinária, provavelmente. É uma bexiga bastante doente, contraída, que eu acho que tem que resolver o problema da bexiga. E o refluxo é consequência dessa bexiga contraída. E a hipótese seria que essa doença da bexiga seria um processo inflamatório recorrente inespecífico, por bactérias gram-negativas mesmo. Seria. Alguém gostaria de opinar também, mais ou não? Senão a gente segue. Pode seguir, Marina. Vou seguir, professor, só colocando para o doutor Osamu que ele comentou, a capacidade cistométrica da paciente era de 50 ml e a complacência de 40 ml por centímetros de água, tá? Só para a gente deixar registrado. Nesse momento, então, foi-se optado por fazer uma ressonância para tentar entender melhor o que estava acontecendo e foi optado por fazer o tratamento com fluconazol por conta daquela Candida albicans e manter a macrodantina profilática. Então, essa paciente aguardava o retorno, esperando fazer a ressonância, quando ela começou com uma piora importante da creatinina, que se elevou até 3,2 sem nenhum outro comemorativo. Nesse momento, então, a paciente entrou em contato no consultório e a gente optou por pedir um DTPA para entender melhor o que estava acontecendo. Eu não sei se a doutora Elba está na sala, não consigo ver aqui. Não está. Não está. Bom, então aqui a gente tem as imagens do DTPA, onde a gente vê uma função tubular deprimida em grau moderado no rim esquerdo e acentuado no rim direito, sendo um rim excluso já, já com múltiplas cicatrizes, além de um cisto no polo inferior do rim esquerdo. Então, Samu, veja, ela foi solicitado a ressonância e o DTPA, mas ela realizou primeiro o DTPA. E nesse DTPA, esse rim direito já foi considerado excluso, e o rim esquerdo bem contraído. Então, ela tinha doença primária nos rins em algum lugar. Não era uma doença específica da bexiga. Bom, tá? Aí eu voltaria a pensar em tuberculose mesmo, porque o que dá rim excluso, tudo isso mais, eu acho que, eu não sei por que foi pedido o DTPA, para ver a função renal. Eu acho que função tubular separada devia ser o DMSA. Não Com sei certeza. Por que foi o DTPA. Acho que foram pedidos os dois, viu, Samu? Marina, você tem o DTPA, o DMSA aí, não? Tenho só o DTPA, professor. Tá. Então, ela não tem um exame, mas foi pedido também.
Agora, o DTPA também, o objetivo foi ver se havia realmente uma obstrução ali associada a esse quadro aí de refluxo social. Wagner, pode comentar. O Cássio, caso difícil, acho que o Lucas explanou bem aí, eu acho que a hipótese de tuberculose, acho que continua, mas assim, a Marina tá escondendo um pouquinho as coisas aí, essa urodinâmica, ela passou meio batido, não tem obstrução, pô, tem 50 ml de capacidade máxima, como é que você pode dizer que não tem obstrução? Essa bexiga tá toda prejudicada, já mais não funcionante, já acabou com o rim também, né? Eu acho que a hipótese de tuberculose é boa, mas até então nada comprovado. Tem que fazer alguma coisa urgente para essa paciente, para essa bexiga, senão ela vai perder o outro rim. A questão não é nem infecção urinária aí no caso. Essa paciente tem uma bexiga que não funciona mais, não tem capacidade vesical adequada, não sabemos se tem uma obstrução. Até tem a possibilidade de uma obstrução aí muito severa ter causado tudo isso, né? E uma contração vesical. Então, acho que o caminho é esse, acho que a gente tem que ser mais resolutivo. Eu concordo com o Sam, esse DTPA aí só mostrou um rim prejudicado, já tinha uma hidronefrose bilateral. Acho que tem que reforçar essa urodinâmica para entender melhor e saber o que a gente tem que fazer agora. Essa paciente, a Marina não ressaltou muito na história, mas ela usava fraldão, ela tinha uma incontinência quase que completa. Acho que isso faltou ela apresentar na história. E tem aquela informação inicial de que um ginecologista removeu a porção suburetral do sling dela, né? Então, existem essas duas informações aí, né? Mas caso muito difícil. Acho que a Marina pode seguir um pouco, porque ela fica escondendo o leite e o pessoal não consegue fazer o raciocínio. Deixa eu só fazer uma pergunta aqui, já que falou de novo desse sling. Será que essa incontinência ela teve uma lesão de uretra, entre aspas, de esfíncter, ela perde pra caramba e por isso ela não tem capacidade? Essa é a pergunta. Quando está fazendo cistoscopia, ela perdia logo porque ela não consegue contrair o esfíncter? Aqui é a dificuldade também de não ter visto a urodinâmica, né? Será que ela tem uma bexiga de baixa complacência mesmo ou ela perde logo no começo, que começa a infundir porque ela não consegue segurar a urina? Não, eu acho que aqui é um problema vesical. Ela não tem capacidade, não tem complacência e você ultrapassa a resistência esfincteriana. Então, é um problema, doença da bexiga. Dificilmente a gente observa em pacientes que têm obstrução uma bexiga desse tamanho, pequenininha. Realmente é o contrário. Existia uma bexiga maior, uma falência do detrusor, uma bexiga grandona. É o inverso. E, novamente, por essa bexiga ser muito espessa, isso fala uma doença própria da bexiga. Eu acho que essa hipótese que o Lucas fez de tuberculose ainda está cada vez mais em evidência, uma vez que tem até uma lesão renal. E eu acho que aqui, apesar que a biópsia não mostrou nada, mas essa bexiga está... Mas foi uma biópsia feita com pinça de biópsia, não foi uma biópsia, vamos dizer, mais profunda, né, da parede da bexiga. Professor, mas eu queria... E radiologicamente, as bexigas tuberculosas se comportam nesse aspecto, uma bexiga pequena, espessada, sem função de reservatório, e é exatamente a imagem radiológica de uma bexiga tuberculosa é essa que você mostrou. Mas eu queria voltar aí à questão da urodinâmica, porque quem faz urodinâmica sabe a dificuldade de fazer uma urodinâmica numa paciente que usa 4, 5 fraldas por dia com uma bexiga nessas condições. A urodinâmica, ela é realmente informativa numa situação dessa, professor? Na minha opinião, eu faria desde o começo. Porque você vê realmente a complacência, a capacidade, a resistência uretral. Algumas pacientes têm uma insuficiência esfincteriana completa, você obstrui mecanicamente a uretra e você verifica a bexiga. Não é o caso aqui. Sim, porque essa complacência que foi descrita pela Marina, que está no laudo da urodinâmica, que foi feita por outro colega, me parece que ela é irreal. É impossível essa bexiga ter uma complacência de 40 ml por centímetro d'água. Não tem como uma bexiga espessa dessa daí. Eu acho que ele não obstruiu a uretra e pegou o dado que o computador lhe passou e colocou no laudo. Na verdade, eu acho que foi essa. Mas pode seguir, Marina. Bom, então nesse momento a gente optou por fazer uma amostra, fazer uma ressecção dessa bexiga, conseguir uma amostra vesical via RTU,
mais uma passagem de duplo J de longa permanência à esquerda por conta dessa piora da creatinina, visando tentar proteger esse rim esquerdo que sobrou. Eu trouxe o vídeo para vocês e imagine só a surpresa ao encontrar um pedaço da tela extrusa dentro da bexiga. Isso foi uma surpresa mesmo. Na primeira citoscopia nós não vimos, porque a bexiga estava com muito sedimento. Transcorreu aí 2 meses entre a primeira e a segunda citoscopia, havia esse topo de sling aí, mais ou menos na posição correspondente às 2 horas, e aí a gente ressecou essa tela intrusa para dentro da bexiga com laser. Tem esse vídeo que mostra aí a ressecção. Era um segmento de 1 centímetro quadrado de sling que estava exposto dentro da bexiga. E que ficou aí, e que não foi retirado na abordagem que o ginecologista fez. Aí é o vídeo que mostra a ressecção. Não sei se a Marina vai adiantá-lo ou não. Não sei se eu cortei ele, professor. O que foi feito foi a fulguração com laser e depois a remoção com pinça. O professor, essa bexiga, né, pensando numa bexiga normal, sangraria bem mais, né, para fazer um procedimento desse. Ela não sangrava não. Agora, Cássio, você já viu N casos de extrusão de sling para a bexiga? Só um minuto. Você já viu Para algum caso? Para um pouco o vídeo, Marina. Para um pouco o vídeo. Pode falar, professor. Você já viu N casos de extrusão de sling para a bexiga? Você já viu um caso com uma repercussão vesical tão grave? Nunca vi. O sling eu acho que foi aí uma cerejinha do bolo só que nós encontramos aí. Mas pode seguir o vídeo, Marina. Acho que vai dar para ver alguma coisa da bexiga. Eu não sei o que você deixou do vídeo. Aí é o que ficou ali a loja da onde nós retiramos o sling, né? E a bexiga era assim, ó, pálida, horrível, totalmente doente. E aí foi feito, nós fomos no assoalho da bexiga e fizemos uma ressecção de uma área para ter amostra para uma biópsia mais dedicada aí. E nada sangra. Não sangrou nada. Pode seguir, Marina. Bom, essa paciente então retornou no consultório com melhora das queixas e com queda da creatinina. Nesse momento, então, a gente checou o AP dessa ressecção e aquela ressonância que ela tinha feito. Então, no laudo, a gente conseguiu ver uma reação inflamatória granulomatosa necrosante difusa em tecido fibromuscular. Pesquisa negativa para Bar e fungos pela coloração de Zian-Nilsson e urotélio extensamente destacado, ausência de sinais de neoplasia na amostra. Eu queria convidar o doutor Attanasi para falar um pouquinho sobre essa nossa hipótese diagnóstica. Em face desse anátomo também, professor Attanasi, porque... A Maria me pediu falar sobre a tuberculose geniturinária. Vejam, é a segunda localização extrapulmonar mais frequente. Ela só perde para o comprometimento linfonodal. Esses são os órgãos que são acometidos, né? O rim, o ureter, bexiga, próstata, e epidídimo e a trompa, eventualmente o testículo também. O que o Samu falou é verdade. Não, volta um pouquinho. O comprometimento de ureter, bexiga e próstata, geralmente são secundários ao comprometimento renal. Então, geralmente é de cima para baixo, né? É mais difícil que tenha, por exemplo, uma primária na bexiga e depois haja algo ascendente. Faz exceção apenas o epidídimo e a trompa, que seria o local que primariamente pode ocorrer a tuberculose genital, né? No caso do homem, o epidídimo, e no caso da mulher, a trompa. Vamos ver alguns exemplos nossos de arquivo de tuberculose renal próximo. Essa foi uma nefrectomia, observem, aqui ele foi rachado, né, no meio a peça, mas embaixo nós temos essa extensa área de necrose caseosa, né, que é uma das características, né, peculiares do processo inflamatório. Próximo. Aqui a histologia. A histologia, ela é uma reação granulomatosa em que nós temos a necrose caseosa, que vocês estão vendo aí, um aspecto mais homogêneo, eosinófilo. O próximo vai mostrar
outros componentes próximo da reação. Então, as setas à esquerda estão mostrando as células gigantes, que são do tipo Langerhans. Quando se fala células de Langerhans, é quando os núcleos se dispõem em forma de uma ferradura, né? E a seta da direita está mostrando as células epitelioides. Na verdade, a reação granulomatosa, ela se caracteriza pela presença das células epitelioides. Elas têm que estar sempre presentes. Caso contrário, a reação não pode ser chamada de granulomatose. As células gigantes, eventualmente, podem ser ausentes. Próximo. Mostrando um caso em que houve uma extensão para o ureter e com estenose. A seta está mostrando a estenose no ureter. E, neste caso, quando isso ocorre, a necrose caseosa ela não pode ser eliminada, ela fica retida. E dá esse aspecto curioso, que se compara com massa de vidro, massa de vidraceiro, né? Aquela massa que se usava. Hoje não se usa mais essa massa de vidraceiro, né? Mas a comparação é muito fidedigna nesse sentido. E esse rim se chama rim mastix. Esse único caso que nós temos no arquivo, que ainda foi da Santa Casa, né? Quando a gente tinha realmente muita tuberculose. Próximo. Aqui no caso da bexiga. Observem também a necrose caseosa, as células gigantes, as células epitelioides. Só que na bexiga é muito importante um diagnóstico diferencial, que nós vamos ter exatamente essa mesma reação, é o uso de BCG. Quando a gente observa a reação granulomatosa desse tipo na bexiga, em primeiro lugar a gente tem que pensar no uso do BCG. Inclusive, não adianta nem pesquisar o bacilo, porque também no uso do BCG nós vamos encontrar os bacilos, né? Então, isso é muito importante em termos de diagnóstico diferencial. Próximo. Na próstata, a mesma coisa. Temos também tuberculose, a reação granulomatosa e também o diagnóstico diferencial com o BCG. Só que também aproveitando aí na próstata, como também na bexiga, nós podemos ter um outro diagnóstico diferencial. Próximo. Que é exatamente reações granulomatosas pós-RTU ou a presença de um corpo estranho. Vejam que a reação é idêntica. Nós temos uma área de necrose e nós temos a reação granulomatosa envolvente. Então, vejam que é muito importante, então, a associação dos dados, né, para o raciocínio. É lógico que nós somos obrigados a fazer a pesquisa de bacilo, de fungos, etc., né? Mas uma negativa, eventualmente, pode corresponder a esse tipo de problema. Uma intervenção cirúrgica ou, então, a presença de corpo estranho. E o próximo, para ilustrar, aí, no caso, aquela que eu falei, que, eventualmente, ela pode ser primária, né? No genital seria ou no epidídimo, que é o presente caso, ou, então, no caso da trompa. Novamente, para vocês verem a extensa área de necrose caseosa. O importante que eu estou mostrando é, primeiro, que a tuberculose geralmente baixa, né, no caso a bexiga ou a próstata, geralmente é uma extensão vindo do rim. O que faz a exceção seria apenas a genital primária, que seria no epidídimo e na trompa. E é importante para nós, anatomopatologistas, frente a essas reações granulomatosas, o diagnóstico diferencial. Então, principalmente no caso da próstata de bexiga, o uso de BCG, e o outro diagnóstico diferencial também importante, que a reação pode ser a mesma, né, muito semelhante histologicamente e com presença de corpos estranhos. Muito obrigado, professor Attanasi. Agora, voltando ao laudo da nossa paciente. Então, o patologista que escreveu, ele colocou como uma reação inflamatória granulomatosa necrotizante difusa. Com esse tipo de descrição, nós não podemos fechar diagnóstico de tuberculose. O corpo estranho, esse sling que foi encontrado na bexiga, mesmo sendo pequenininho, poderia levar a uma alteração dessa também? Pode perfeitamente. É aquilo que eu mostrei lá
na próstata ou na bexiga, pós-RTU, ou a presença de um corpo estranho poderia perfeitamente dar esse tipo de reação. Obviamente que não pode excluir que não seja, eventualmente, tuberculose, porque o bacilo não necessariamente pode ser encontrado na histologia, né? Isso Sim. não. Agora, não daria essa alteração toda no trato urinário superior, esse sling. Então, eu acho que a hipótese principal continua sendo tuberculose. No caso, como se trata de bexiga, se é tuberculose, como foi dito, geralmente é uma extensão vinda do rim. Então, no rim, se for tuberculose, no rim também deve ser tuberculose. Professor Carlos. Não, Tanasi, tendo esse rim excluso, uma biópsia de agulha poderia fazer o diagnóstico? Sim. Uma biópsia de agulha no rim poderia mostrar reação granulomatosa, claro. Sim, mas como a tuberculose não é sempre que pega todo o rim, a gente poderia pegar uma área... Sim, claro. Nesse ponto. Claro. Pode não pegar exatamente a área granulomatosa, ou a reação granulomatosa, sem dúvida. Muito bem. Então, essa paciente, ela está nesse ponto. Ela está com um catéter de longa permanência no rim funcionante, continua incontinente utilizando fraldas, né? Ela não tem um diagnóstico ainda fechado de tuberculose. Marina, você tem o segmento do caso? Tenho sim, professor. Só colocando aqui a ressonância que ela tinha feito naquele interim, né, que a gente não tinha conseguido ver. A ressonância mostrava o rim direito com parênquima difusamente reduzido e o rim esquerdo de dimensões normais, mas com aquelas retrações cicatriciais, principalmente terço superior e médio. Além disso, tinha um espessamento parietal difuso dos sistemas coletores e ureteres bilaterais, principalmente à direita, assim como a bexiga, uma moderada hidronefrose à direita e leve à esquerda. E favorecia, então, o processo inflamatório crônico, incluindo origem granulomatosa no diferencial. Tem imagens? Não tem imagens, professor. Infelizmente, não tem imagens. Bem, essa paciente, ela foi-lhe proposto em algum momento já a realização de uma derivação urinária, no sentido de tirar de resolver a incontinência dela, mas ela não concordou com essa derivação, né? uma conduta que é até um pouco polêmica, e a paciente está nesse ponto da discussão. Professor Carlos, o senhor faria alguma coisa ou manteria ela com fraldas? Não. Nós não temos diagnóstico ainda. Tendo o rim excluso, o rim direito, eu faria uma nefrectomia para confirmar o diagnóstico de tuberculose ou excluir. A bexiga, se for tuberculose, geralmente é ampliação vesical. Se a paciente aceitar nessa idade e tudo, lógico, antes de fazer a ampliação vesical, verificaria o aspecto do esfíncter, se realmente o esfíncter tem alguma função ou não. Eu acho que tem, mas eu acho que tem que fazer o diagnóstico. Nós fazer qualquer outro tratamento e, se for o tuberculose, vai continuar a doença. O que foi feito com ela, Marina? Bom, então, esse caso foi discutido algumas vezes com o pessoal da infectologia, e nesse momento, devido ao alto grau de suspeita de tuberculose urogenital, especialmente pelo padrão do AP, foi optado por iniciar o esquema tríplice. Antes disso, o pessoal da MI não era a favor de iniciar o tratamento para tuberculose, mas depois desse AP, eles se sentiram mais seguros em orientar a iniciada. Então, a paciente atualmente está em tratamento, sem novos episódios de infecção urinária ou sintomas de urgência, e mantendo o acompanhamento do duplo J de longa permanência. Agora ela tem a questão da incontinência urinária, que ela mantém, e a minha pergunta é, como prosseguir agora? Então, realmente, Dr. Carlos, eu não considerei essa hipótese de fazer uma nefrectomia direita nessa paciente. Mesmo vindo laparoscópica, tal, em virtude da idade, esse HIV positivo, e por fim, o infectologista concordou em fazer um ajuste aí da dose do antirretroviral, né, que é necessário se fazer um ajuste para se fazer aí o esquema tríplice, e ela está em tratamento para tuberculose empírico no momento, né?
Com relação à incontinência, está ainda em compasso de espera, aguardando aí a resposta que ela vai ter a esse tratamento. E essa questão de se investir mais no diagnóstico, nós realmente não consideramos aí por enquanto. Algum comentário? Como está em tratamento tríplice, você não pode fazer nada de cirúrgico no momento, você tem que esperar 6 meses ou 1 ano. Exatamente. Mas a creatinina dela oscila entre 2,5 e 3, né? Inclusive, esses exames de imagem, foi muito difícil o nefrologista concordar em se fazer esses exames, sem contraste e tudo mais, e a situação da paciente é essa no momento. Agora, com relação aos sintomas de urgência, né, e as infecções urinárias inespecíficas, após a remoção desse sling da bexiga, ela melhorou. Agora ela tem uma urina, um sedimento urinário bem aceitável. Muito bem. Cássio, Professor, eu ia comentar. Pode falar, professor. Cássio, por que está fazendo esse tratamento tríplice? Não temos diagnóstico. A paciente já é bastante sintomática. Eu acho que eu concordo com o Dr. Carlos. Eu acho que tinha que fazer nefrectomia e resolver o problema da incontinência dela. Eu acho que aí o tratamento com BCG não vai resolver nada. Pois é. É questionável mesmo. Eu não tinha considerado essa hipótese de se fazer uma biópsia nesse rim excluso, ou de se fazer a nefrectomia e mandar para exame, para ver se a gente chega mais perto do diagnóstico de tuberculose. Mas, para mim, não tem outra possibilidade, algo que tenha deteriorado o rim nessa situação, né? E se existe uma chance dessa doença ainda estar em atividade, o tratamento clínico se justificaria, né? Pode comentar, Lucas. Eu pensei aqui que, bom, a gente não deve fazer urodinâmica toda hora, né? Ficar atualizando a urodinâmica, mas é uma paciente que, após esse tratamento tríplice, pensando em tratar a causa, que é a tuberculose, tirou o corpo estranho, que também era uma causa de hiperatividade, pensaria em reavaliar essa capacidade de complacência dela. Tudo bem que tuberculose dificilmente, né, regride, né, melhora a capacidade, mas aí seria um momento para reavaliar a capacidade, a perda, para pensar no tratamento futuro. Porque se ela continuar com essa capacidade pequena, dificilmente ela vai ter indicação só de um sling. A gente vai ter que melhorar a capacidade dela antes. E minha pergunta para o Dr. Carlos é que no ambulatório de bexiga neurogênica, em alguns casos, a gente otimiza o tratamento com antimuscarínico antes de fazer uma nova urodinâmica e pensaria se ele faria isso antes. E ainda perguntaria sobre Botox, se seria uma possibilidade de a gente tentar melhorar um pouco essa capacidade Vamos dele. voltar a pergunta para o Lucas. Lucas, o que você faria? Eu faria todo o tratamento primeiro, esperaria esse esquema tríplice para não ficar fazendo urodinâmica toda hora, tentaria usar uma solifenacina para ela, para tentar melhorar um pouco os sintomas, e ela aceitando esse tratamento, nesse momento, depois de tudo isso, eu faria uma nova urodinâmica. Quando você trata essas bexigas, se for tuberculose, ela é substituída por fibrose. Então, não adianta você dar quilos de antimuscarínicos, Botox, não vai resolver. Uma bexiga tuberculosa de pequena capacidade é igual à ampliação vesical. Exato. O Botox só funciona quando há detrusor. Se não houver detrusor, não adianta Botox. Pacientes com baixa complacência respondem mal a Botox, Lucas. Agora, antes de nós terminarmos o caso e passarmos ao Crossfire, a minha reflexão nesse caso é que talvez aquele primeiro sling transobturatório que foi indicado lá no começo, ele não tenha tido uma indicação adequada. Provavelmente essa paciente apresentava um problema de incontinência predominantemente funcional, aí relacionado à bexiga, e acabou sofrendo um sling, e ainda esse sling acabou sendo um sling com problemas, né? Então, eu acho que isso daí acabou levando os colegas que trataram dela antes também a uma má interpretação aí do diagnóstico, e aí passou-se a culpar o sling das mazelas do paciente, e o quadro evoluiu e chegou até uma fase bem avançada, bem tardia. Acho que tem uma última pergunta aí. Quem que iria perguntar? Sou eu, professor. Pode perguntar. Não, eu só queria deixar, acho que tem que ficar bem claro nesse caso também, que essa paciente, pelos guidelines, inclusive, tem indicação de ser tratada com um esquema para tuberculose. Não está sendo achismo, não.
né? Os guidelines, tanto da AUA quanto da EAU, deixam isso bem suportado, que em localizações endêmicas, numa paciente de alto risco, e essa paciente é imunossuprimida por conta do HIV, ela tem total indicação, com alto nível de suspeição, de ser tratada. Não tratá-la é errado. E depois, inclusive, a nefrectomia deve ser feita depois que ela já fez um tempo de tratamento, né? Sim, tudo bem. Vamos ver aí a sequência do caso, eu posso trazê-lo novamente. Mas eu acho que é um caso que ilustra bem aí uma situação que é de difícil conduta, né? E eu trouxe exatamente como ele se apresentou para mim. Passando então a sequência da reunião, hoje nós temos um crossfire, que será onde os debatedores serão o Jefferson, R4, e a Marina, R5, e nós escolhemos para eles um tema relacionado a infecções urinárias, é um tema que voltou a ser debatido no congresso da AUA desse ano, né, o tema dos probióticos nas infecções urinárias. Eles funcionam ou não funcionam? Então, o Jefferson irá defender o não e a Marina irá defender o sim. Jefferson. Ok, bom dia a todos. Meu nome é Jefferson, então, R4 da Urologia. E vou, então, falar que os probióticos não previnem essas infecções urinárias recorrentes em mulher. Pode passar, por favor, Marina? Então, nós temos aí uma mortalidade ao redor de 3% em mulheres como evolução da pielonefrite, dessas infecções urinárias, quando elas evoluem em pielonefrite, cursam com essa mortalidade. A definição de probióticos que nós vamos colocar aqui é uma preparação de micro-organismos, devem estar vivos e viáveis, em uma quantidade suficiente para alterar a microflora em algum sistema, em algum compartimento desse organismo, seja trato geniturinário, seja gastrointestinal, e assim exercer um benefício para a saúde daquele indivíduo. Nós sabemos que existem evidências que os probióticos restauram a flora vaginal da mulher, alteram essa flora vaginal delas, mas a questão que nós temos aí é que, apesar dessa alteração que existe, né, apesar das evidências também que nós temos in vitro, será que isso cursa efetivamente com uma redução dos casos de infecção urinária? Pode passar, por favor, Marina? Nós temos aí nessa imagem alguns mecanismos em que isso poderia acontecer eventualmente, né? Nós temos aí desde competição por receptores até a produção de agregados que determinam que bactérias acabem não conseguindo fazer aderência aos receptores. Nós temos produção de substâncias que poderiam ser tóxicas a essas bactérias, alteração do pH, dificuldade de formação de biofilme e até mesmo a modulação, né, imunistoquímica, que reduziria aí a produção de citocinas inflamatórias, né? Seria aí algum dos mecanismos, são mecanismos in vitro em que isso funcionaria e que poderiam eventualmente explicar essa eficácia aí dos probióticos. Mas vamos ver se isso realmente acontece. Começando aí uma meta-análise que avaliou, portanto, não só em mulher, avaliou também em criança a eficácia, né, de alguns estudos aí em que falariam a favor ou contra o uso do probiótico. Deixar claro que todos aí foram avaliados em relação ao placebo e nós podemos ver na última linha que realmente nós temos um intervalo de confiança que garante aí que não existe, né, algo que fale a favor do placebo, né, considerando vários estudos, aí nós temos 6 estudos, em que determinam um N significativo, em que não existe favorecimento dos probióticos. Pode passar, por favor? Bom, temos também uma revisão sistemática. Nesse primeiro estudo que eu citei, foi feita a avaliação via oral do uso dos probióticos. Uma outra possibilidade que nós temos seria, né, que a Marina poderia argumentar, é que a gente poderia utilizar eles via vaginal, utilizar preparados de lactobacilos via vaginal. Bom, essa foi uma revisão sistemática também que avaliou sobre a eficácia e a tolerabilidade, avaliada em 2008, em que 8 estudos foram avaliados e que realmente existiu um estudo em que falou que existia alguma eficácia dos lactobacilos em relação ao placebo. No entanto, os outros 7 estudos não viram essa eficácia dos lactobacilos, chegando à conclusão, então, em que não existe uma evidência clara para que a gente indicasse esse uso de lactobacilos. Pode passar, por favor. Bom, aqui é um estudo que realmente ele avalia mulheres em situações de lesão de medula, né? Porém, são mulheres que estão aí numa idade pré-menopausa, diferente dos outros estudos que consideram mulheres em uma situação pós-menopausal.
que poderia ser outro argumento aí que a Marina poderia utilizar para defender o uso dos lactobacilos. Bom, em mulheres pré-menopausa também podemos ver nesse estudo, né, com um N de 147 pacientes, em que nós temos aí também um intervalo de confiança que corresponde ao número 1. Nós temos que, mesmo em 2 tipos de preparados que nós temos, os mais comuns utilizados nos estudos, nós também não temos uma evidência aí do uso dos lactobacilos em relação a placebo. Pode passar, por favor, Marina. Bom, continuando, esse estudo foi publicado em 2012, um estudo duplo cego, randomizado, que buscou procurar a não inferioridade. Porque algo que a gente poderia pensar também é que se os lactobacilos talvez não tenham um efeito tão alto, pelo menos eles poderiam ser usados ao invés dos antibióticos, né? Dos antibióticos profiláticos, e assim diminuir essa seleção de flora que a gente tem tanto, né? Esse estudo foi publicado, né, e avaliando o preparo de lactobacilos, foi via oral, associado aí, comparado ao uso do Bactrim, né? Ambos pacientes, todos os grupos de pacientes tinham ao redor de 7 infecções urinárias no ano anterior, e houve uma redução significativa, sim, em ambos os grupos, de 2,9 infecções no ano no uso do Bactrim, 3,3. No entanto, apesar dessa redução, o que a gente vê é que não existiu uma não inferioridade, né? Portanto, não existe uma evidência de que o uso do lactobacilo possa substituir o uso desse antibiótico. Pode passar, por favor, Marina? Bom, então só nesse mesmo estudo que a gente pode ver que foi um total bom de pacientes que foram, né? 252 pacientes foram randomizados nesse estudo de não inferioridade, e que nós temos aí, e que eu quero chamar a atenção nessa primeira figura da esquerda, é com relação aos efeitos colaterais, que é uma outra coisa que a gente pode argumentar, né, que seria seguro o uso desses lactobacilos, e nós vemos a quantidade de efeitos colaterais mais do dobro em relação ao uso do Bactrim. Bactrim sendo a coluna da esquerda e o uso dos lactobacilos na coluna da direita. Nesse gráfico que nós temos aí também à direita, comparando, nós podemos ver que, ao passar dos meses, realmente a eficácia de ambos métodos, tanto os antibióticos profiláticos quanto os probióticos, reduz, e sabendo que realmente a recorrência de infecção, como a gente pode ver, no uso dos lactobacilos é maior, e com linhas que tendem a se afastar, né, ficando cada vez maior. Mesmo após o washout, né, os pacientes ficaram 12 meses fazendo uso de lactobacilos e depois pararam. E nesses 3 meses de washout, essa diferença entre eles permaneceu. E o que vale, que foi ressaltado nesse estudo, é que se a preocupação fosse com relação à resistência, que após a pausa, né, dos 12 meses em que os pacientes pararam de utilizar o antibiótico profilático, as cepas bacterianas de E. coli foram avaliadas, voltaram, né, a grande maioria voltou a ser sensível ao uso do Bactrim, do sulfametoxazol com trimetoprim. Pode passar, por favor, Marina. E, por fim, uma revisão sistemática, né, com o Cochrane, foram 9 estudos que envolveram um total de 735 pessoas que foram avaliadas, que demonstrou que não houve redução do risco de infecção urinária com o uso de probióticos em relação ao placebo. Também não houve redução do risco de recorrência de ITU e uso de probióticos em relação ao antibiótico, confirmando aquilo tudo que eu falei nos slides anteriores. Temos também que o número de efeitos colaterais em alguns estudos chegou a 56%, com, claro, leves em todas as vezes, com diarreia, náusea, vômito, constipação, porém que cursam com a descontinuidade do uso dos lactobacilos, dos probióticos. Pode passar, por favor. Portanto, como conclusão, temos aí que o uso dos probióticos via oral, por mais que resulte em uma alteração da flora vaginal, sim, é verdade, porém não cursa efetivamente com diminuição de infecção urinária, que o uso dos probióticos via vaginal também, por mais que existam estudos a favor e contra, a grande maioria deles demonstra que não existe uma efetividade, e que realmente, se comparado ao uso dos antibióticos, devemos manter a superioridade do uso do antibiótico profilático e sempre tomar atenção, então, a esses efeitos colaterais que podem acontecer. Ok, obrigado. Muito bem, Jefferson, muito bem defendido. Vamos ver se a Marina consegue contrapor seus argumentos. Marina. Bom, vamos lá, então. Vou falar um pouquinho de probióticos e infecção urinária de repetição. Nova possibilidade terapêutica? Bom, esses foram os 2 artigos em que eu baseei o que eu vou trazer para vocês hoje aqui.
Só uma leve introdução, então, os probióticos são micro-organismos vivos que fornecem reforço à flora natural e, particularmente, os lactobacilos são micro-organismos comensais que já estão presentes na vagina e na região periuretral e são os responsáveis por prevenir a aderência e a migração de patógenos para o urotélio vesical. A redução desses lactobacilos leva ao aumento da colonização vaginal por E. coli e pode acontecer principalmente após relação, com o uso de espermicida, pós-menopausa e com o uso repetido de antibiótico. Eu não vou me delongar aqui, que o Jefferson já falou, a maneira como os lactobacilos atuariam na vagina. Eu trouxe alguns estudos in vitro que demonstram que os lactobacilos foram capazes de prevenir a adesão do uropatógeno no urotélio vesical, que demonstrou que, além de prevenir a colonização vaginal de E. coli, ela também previne a adesão de outros uropatógenos. Demonstra, então, um papel antimicrobiano de algumas espécies contra E. coli, SBL, Proteus, E. coli fecalis, Proteus, Cândida, KPC. E a atividade antibactericida dos lactobacilos é menos potente que a do antibiótico sensível, porém é mais eficiente que aos antibióticos resistentes. Isso eu acho que é um ponto importante de ressaltar. E que, tudo bem, mesmo assim, mais estudos em vivos são necessários para a confirmação dos benefícios e do papel terapêutico e preventivo dos diversos tipos de lactobacilos. Então, qual é a evidência clínica? Para começar a conversa, então, eu quero deixar claro que existe uma heterogeneidade grande das cadeias de lactobacilos, da via de uso, da dosagem e da duração do tratamento. Porém, os estudos demonstraram que uma fórmula com múltiplos probióticos levou a um aumento na flora vaginal após 14 dias de uso, com uma redução dos uropatógenos em mulheres pré-menopausa. Um outro caso controle, com 64 mulheres que usaram placebo versus probiótico por 28 dias, demonstrou um aumento significativo no número de lactobacilos vaginais, levando as mulheres que apresentavam vaginose bacteriana a não apresentar mais. Falando um pouquinho sobre probióticos orais, 2 estudos randomizados não demonstraram a superioridade devido à dosagem e o tipo de lactobacilo de cadeia usado. Esse lactobacilo particular não foi capaz de colonizar a vagina, mas aqui é importante a gente entender aquilo que eu falei no começo, a heterogeneidade das cadeias de lactobacilos. Temos um outro estudo com um N de 120 pacientes de 13 a 36 anos com ITU de repetição, que usaram Bactrim profilático versus lactobacilos acidófilos. E o uso por 1 ano demonstrou equivalência como profilaxia. O outro estudo que eu trouxe, com N de 85 de mulheres de meninas de 3 a 15 anos, foi com nitrofurantoína profilática versus a nitrofurantoína mais o lactobacilos acidófilos. E esse estudo mostrou que a combinação dos dois é mais eficaz para prevenir episódios de ITU febril nessas crianças. O estudo, então, de 252 pacientes pós-menopausa demonstrou Bactrim profilático versus uma combinação de 2 lactobacilos. E o que a gente conseguiu ver? A redução da taxa de recorrência no grupo de probióticos, que caiu de 6,8 para 3,3 em 1 ano. Além disso, o artigo deixa claro que o grupo que fez uso de probiótico não apresentou resistência bacteriana, enquanto no grupo de antibióticos, a resistência bacteriana foi evidenciada em 95% das pacientes com 1 mês de uso. Sobre os probióticos vaginais, então, eu trouxe 2 estudos, no primeiro com N de 41, de mulheres pré-menopausa, que usaram placebo versus um supositório com combinação de 3 lactobacilos, 2 vezes na semana por 2 meses. E o resultado foi um resultado interessante, com 21% de ITU no grupo que usava lactobacilos versus 46% no grupo placebo. Já no segundo estudo, um N de 100 mulheres pré-menopausa, placebo versus lactobacilos crispatus, 1 vez ao dia, 5 dias, semanal por 10 semanas. A gente viu 15% de infecção urinária no grupo de lactobacilo versus 27% no grupo placebo. Então, a minha conclusão é: a heterogeneidade do estudo não permite comprovação de dosagem e tempo de tratamento, porém, eles sugerem fortemente que o uso de probiótico pode sim auxiliar no tratamento e prevenção de infecção urinária, sem efeitos colaterais, e muitas vezes a gente pode até pensar em deixar de lado o uso desse antibiótico profilático. Acho que é uma tentativa válida, principalmente pensando em resistência bacteriana. Então, o que a gente pode pensar? A gente pode continuar na pré-história, igual o Jefferson, continuar presos aos velhos métodos de tratamento, ou a gente pode partir para o futuro
no meu modo de pensar. Grato, Marina. Cabe a mim fazer um fechamento dessa disputa, e eu acho que os dois eles se esforçaram em buscar referências a respeito dos probióticos, mas a grande verdade é essa mesma. Existe uma variabilidade muito grande de cepas que são utilizadas para uso clínico, né? Seja manipuladas ou industriais. Existem diferentes vias de aplicação na forma de óvulos vaginais ou por via oral. Existem cepas que podem ser apresentadas liofilizadas ou in natura, e aí a preparação tem que ficar refrigerada. E isso tudo inviabiliza uma boa comparação nos estudos envolvendo os probióticos. Né? Então, a par disso daí, nós também temos uma outra questão, que é o fato de um dos predisponentes para a infecção urinária ser a constipação intestinal. Os probióticos estão mais bem estabelecidos como adjuvantes no tratamento da constipação intestinal do que da infecção urinária propriamente dita. Então, às vezes, você pode ter um efeito indireto, não tanto pela modificação da flora vaginal, mas por melhora da constipação intestinal. Isso é muito difícil de se avaliar. Então, na verdade, nós terminamos essa disputa aqui com os dois ainda empatados, mas sem suporte para uso dos probióticos aí de forma rotineira nos casos de infecção urinária recorrente. Alguém levantou a mão, se eu não me engano, aqui, para fazer algum comentário? Não? Bom, se não, eu agradeço aí a presença de todos. Nós já estamos aqui às 8h30 e eu convido a todos para a próxima reunião na semana que vem, onde serão apresentados temas de endurologia, então. Tá ok? Muito obrigado, bom dia, bom trabalho a todos aí. Bom dia, obrigada. Bom dia, pessoal. Bom dia.